Quem estava 2 domingos atrás conseguiram compreender qual é o papel do Espírito Santo. Nós falamos sobre a pneumatologia, o estudo do Espírito Santo. A gente viu a obra do Espírito Santo sendo praticamente uma das obras mais importantes na nossa vida nessa terra. E como nós falávamos no domingo passado, que a obra de Cristo se encerrou aonde? Na cruz. Ele já nos justificou mediante a fé. Sim ou não? Nós já fomos justificados por Ele. Nós mostramos que o Espírito Santo nessa terra é o que nos impulsionou no caminho da salvação, ou que nos trouxe a fé salvífica. Nós mostramos que Cristo foi ressuscitado pelo Espírito Santo. Nós mostramos que os discípulos, Paulo e Barnabé, foram enviados para pregar o Evangelho por intermédio do Espírito Santo. Ou seja, nós mostramos a verdadeira face do Espírito Santo e a importância dele na nossa vida. Hoje nós vamos falar sobre a cristologia, o estudo de Cristo. Nós vamos mostrar a importância de Cristo na nossa vida, que é a suma importância de ter Cristo dentro da gente. Claro que, como nós falamos, Cristo foi junto do Pai, mas Ele já deixou o Consolador, o Espírito Santo. Mas a obra perfeita e salvífica veio por intermédio de Cristo, por intermédio da cruz. O auxiliar estava pregando na quinta-feira aqui e mostrou sobre a realidade da carta de dívida que o homem tinha, que era uma carta que ele estava endividado e não tinha preço por si mesmo a pagar, a não ser que foi pago pelo precioso sangue de Cristo. Esse era o pecado do homem, o homem que caiu juntamente com a primeira queda de Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado no mundo, mas pelo segundo Adão entrou salvação, entrou graça. O que é graça? Salvação não merecida. Nós não merecíamos ser salvos, porque as nossas obras é má, nós somos maus, nós não buscamos a Deus como convém, nós não oramos como convém, porque a própria palavra fala isso, e por isso que o Espírito Santo intercede por nós, porque nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos. E hoje nós vamos falar sobre Cristo, a base principal do cristianismo, ou a imagem principal do cristianismo, que é revelada pelas Escrituras desde Gênesis até Apocalipse, por sombra ou por veracidade, revela Cristo na vida dos eleitos. Amém? Atos capítulo 3, versículo 18. Atos 3, 18. Quem tiver dificuldade, o obreiro vai ajudar você a achar. Diz assim, Atos 3, 18. Mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, e que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus. Acharam, pessoal? 21. Ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas, desde a antiguidade. Disse na verdade Moisés, olha só o que Moisés falou: o Senhor Deus vos suscitará dentre vós, irmãos, um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis, e em tudo quanto vos disser, acontecerá que toda alma que não ouvirá esse profeta será exterminada do meio do povo. De quem que Moisés estava falando? De Cristo. Moisés estava falando assim: olha, Deus vai suscitar do meio de vocês um profeta semelhante a mim. Por que semelhante a Moisés? Moisés recebeu os mandamentos, Moisés recebeu a tábua da lei, Moisés recebeu a lei, a ordem que era para os judeus: vocês não vão fazer isso, vocês vão fazer aquilo outro. Ou seja, eles tinham a lei dentro deles, e foi recebida por intermédio de Moisés. Por que foi um profeta semelhante a Moisés? Porque Cristo trouxe a graça. Se vocês olhar pela palavra da verdade, o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Ele trouxe o Novo Testamento. Por isso que na hora da ceia, ele disse: esse é o meu sangue, o sangue do Novo e Eterno Testamento, ou do Novo Testamento. O sangue de Cristo trouxe um Novo Testamento. Para quê? Para que hoje nós não fôssemos mais salvos pela lei, mediante a obra da lei. Nós somos salvos pela graça. Hoje nós entendemos que se não for por Cristo, carne nenhuma se salvaria. Homem nenhum pode se salvar quando
as obras dele, a atitude dele ou a oração dele não pode chegar ao céu se não tiver a quem leve, o Espírito Santo, para levar nossas orações a Deus, e o próprio Cristo para nos justificar dos nossos pecados. A gente vê aqui os 4 pontos principais, 4 pontos que a gente já estudou aqui, tanto na escola bíblica quanto nos cultos, os 4 pontos principais acerca da soteriologia, do estudo da salvação. Primeiro ponto, que a gente vai ver pela palavra agora que a gente acabou de ler, quando a Bíblia diz aqui no 3, versículo 18, vamos lá de novo. Mas Deus assim cumpriu o que antes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer, ou seja, Cristo havia de padecer, obra de justificação. Cristo padeceu para me justificar dos meus pecados. Hoje nós se tornamos justos, mesmo que a Bíblia diz que não há um justo sequer. Por que a Bíblia diz que não há um justo sequer? De fato, não há um homem que se torne justo diante de Deus, a não ser que ele mesmo seja lavado pelo sangue do Cordeiro. E esse sangue faz com que, como disse Paulo, não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Por que o homem se torna justo diante do Pai? Porque não é mais ele, mas sim a obra de Cristo que começa a ser aplicada dentro do coração do homem do pecado. O homem que tinha prazer na lei do pecado, hoje ele foi regenerado. Ele não tem mais prazer no pecado, ele foi justificado. O poder do pecado que outrora estava matando esse homem no lado espiritual, e como diz a própria palavra, que o homem era morto, ele tornou a ter vida por intermédio da justificação de Cristo. Se vocês forem analisar a palavra de Deus, entendemos de fato, que nós falamos domingo passado, que o Espírito Santo que ressuscitou a Cristo, mas a Bíblia mesmo diz, em Efésios capítulo 2, e você já está cansado de ler essa passagem, e como nós falamos quase todo culto, outrora nós estávamos o quê? Mortos, em delitos, em ofensas e pecado, e Ele, Cristo, nos ressuscitou juntamente com Ele. Nós estávamos mortos. Através da justificação Ele nos trouxe vida. Hoje nós temos vida por intermédio de Cristo. Não é pelas nossas obras, não é pelas nossas orações, não é pela nossa bondade, não é pela nossa ajuda, não é porque nós olhamos por andarilho, não é porque nós olhamos... Não. Tudo isso vem por intermédio de Cristo. Eu estava vendo esses dias na minha rede social, se eu não me engano foi um pai da igreja que falou, foi até o próprio Martinho Lutero, que disse: tudo que vocês veem de bom em mim é Cristo, e o que você vê de mal em mim é eu mesmo. Eu mesmo, as minhas obras são más. E quando nós praticamos algo bom, não provém da gente, porque a Bíblia mesmo fala que não há quem faça o bem. As nossas obras não são boas, a não ser que o próprio Cristo trabalhe na nossa vida, para que as nossas obras produzem frutos dignos de arrependimento, por intermédio do Espírito Santo, na obra de santificação. Se a Bíblia diz que o Espírito Santo convence do pecado, quando estamos sendo convencidos do pecado, não é por nós mesmos, porque o pecado é agradável à nossa carne, sim ou não? Quando você peca, a sua carne tem desejo pelo pecado cada dia mais, mas quando você é convencido do pecado, isso é obra do Espírito Santo. Ou seja, Cristo havia de padecer, obra justificadora, a justificação, a graça justificada diante da crucificação de Cristo trouxe vida para o homem que estava morto. Você pode analisar, Cristo havia de padecer, foi proferido pelos profetas, foi proferido por Moisés, quando Moisés disse que haveria sim um profeta que seria tirado do meio do povo, e toda a carne, todo homem que não ouvisse as palavras de vida desse profeta, seria exterminado do meio do povo. Você não vê Cristo passando a mão na cabeça de ninguém, sim ou não? Eu nunca vi na palavra da verdade, escute o que eu estou falando, isso eu falava até quando eu era da Igreja da Graça, eu nunca vi na palavra Jesus pregando o evangelho, e Jesus batia nas costas de Pedro e falava: Pedro, vê lá se o tal fulano continuou caminhando comigo. Não, pessoal, ele pregava e continuava pregando. Quem quer seguir, que siga, sim ou não? Quem quer seguir, que siga. Você não vê Cristo barganhando, Pedro, não, Cristo colocando um tapete vermelho, não, nada disso. Quer seguir a Cristo, meu amigo, siga. A palavra está aí para ser ouvida, a palavra está aí para justificar você dos seus pecados. Agora, se você ama o seu pecado, meu amigo, eu não posso fazer nada, a não ser que o próprio Cristo te regenere. Amém? Vamos continuar aqui. Versículo 19.
3,19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Arrependimento e conversão, obra de santificação. Santificação por intermédio do Espírito Santo. Mas quem que enviou o Espírito Santo? O próprio Cristo. Ele falou: não vou deixar vocês órfãos, não. Eu vou enviar o Espírito Santo. É Ele que vai convencer vocês dos seus pecados. É Ele que vai convencer vocês do juízo. É Ele que vai convencer vocês das vontades próprias de vocês, o Espírito Santo. Mas quem mandou o Espírito? O próprio Cristo. Obra de santificação, arrependimento e conversão. Um homem que se arrepende, um homem que se converte, um homem que na hora do pecado, ele é diante do pecado que ele vai praticar, ou diante da iniquidade que ele praticara, e naquela mesma hora, naquela mesma instância, o Espírito Santo fala forte dentro dele, para ele não cair na iniquidade. Ele é tomado pelo Espírito, porque a carne deseja aquilo. A carne deseja o pecado, assim como a corça, como diz a própria palavra, anseia pelas águas. Se nós olharmos pelo lado espiritual, a carne também deseja do pecado. A coisa mais corrupta que tem na vida do homem é a sua própria carne. Porque a palavra de Deus diz que a carne se opõe contra o Espírito, para que vocês não venham fazer o que vocês desejam. A carne sufoca o Espírito, a carne sufoca a vontade do Espírito. O pecado constante na vida do homem, da iniquidade, que comete pecado deliberadamente. O homem que outrora foi justificado diante de Deus, ele não tem mais esse prazer pelo pecado. Ele foi justificado. Não que ele não tenha mais pecado, ele continua a ter esse pecado. Mas a Bíblia diz que não tem mais o poder do pecado sobre ele. O momento em que o pecado for tirado da vida dos eleitos vai ser o momento em que Deus há de glorificar os seus escolhidos. Esse é o momento. Então, o arrependimento e a conversão, o homem por si próprio, ele não tem consentimento de arrepender-se dos seus pecados por ele mesmo, ou de se converter-se das suas iniquidades por ele mesmo. Isso é obra do Espírito Santo. Vocês podem ver que a Santíssima Trindade, todos os três, têm o mesmo propósito na fé salvífica na vida do homem. Um morrendo pelos pecados e outro impulsionando o homem na caminhada da salvação. Ou seja, se nós formos olhar pela cristologia, a gente observa esses 4 pontos. Primeiro, a justificação, Cristo havia de padecer. A santificação, arrependei-vos e convertei-vos para que os vossos pecados sejam apagados. Cancelado os vossos pecados, termo de redimir, que quer dizer sobre a redenção. O que é redenção? Salvação somente por intermédio de Cristo Jesus. Ele redimiu dos meus pecados. Redimi, me lavou, me purificou, me lavou com água viva, me lavou com o sabão do lavandeiro, me lavou com o seu sangue precioso. Vocês podem ver que a Bíblia diz que só vai herdar o reino dos céus quem foi lavado pelo sangue, quem foi redimido pelo sangue, quem foi limpo pelo sangue, que não há mancha, não há mácula, não há ruga, não há nada que interfere na santidade desse homem para com Deus. Ou seja, através do Espírito Santo e da obra de redenção de Cristo, o homem hoje é limpo de toda mancha de iniquidade que outrora condenava-o diante de Deus. Ou como falei agora, que o auxiliar pregou na quinta, o tratado de dívida que era contra nós. Nós tínhamos uma carta de dívida, nós tínhamos algo que condenava a gente, nós tínhamos na nossa mão um ofício, uma folha, que era de um juiz supremo, um supremo senhor, que colocou lá, condenado. E não tinha quem te arrancasse da condenação, a não ser o próprio Cristo, que falou na reunião espiritual e celestial diante do Pai: Pai, eu vou me entregar em forma de sacrifício para resgatar aqueles que foram pagos com alto preço. Amém? Ou seja, o próprio Cristo já estava sendo anunciado antes da fundação do mundo. O próprio Cristo já estava na vida de Moisés, ou quando estava sendo anunciado por Moisés, quando as tábuas da lei, ou o poder da lei estava sobre os judeus. Moisés já falava: vai vir outro, vai ser tirado do meio de vocês. Ou seja, o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvirá, ou ouvireis em tudo o que vos disser. Tudo. Eu não posso ouvir de Cristo só o que me agrada, sim ou não?
Eu não posso ouvir de Cristo somente que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ah, pastor, que agradável é esse versículo diante de mim, porque Deus entregou o seu Filho. Hoje eu tenho vida. Não podemos se pautar somente nisso, mas nós temos que ver também que o justo juiz, o justo advogado, é aquele que há de esmagar o pecador com seus pecados, e a própria palavra diz: não devemos temer aos homens, que depois que matando o corpo não sabem o que fazem, mas sim devemos temer aquele que pode lançar nossa alma no Sheol, no Guiena. Não está falando do diabo, porque a Bíblia não manda você temer ao diabo, manda temer a Deus e dar-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. E adorai aquele que criou a terra, o céu e o mar e as fontes das águas. Devemos temer a Deus. É Ele que lança o pecador com seus pecados no inferno. Não é isso que eu quero falar hoje. Eu quero pautar sobre a cristologia. Mas se nós não entendermos que não devemos buscar só o que nos agrada, nós nunca vamos entender a obra de remissão de Cristo na nossa vida. Não adianta a gente mostrar a realidade de um evangelho ralo, como muitos pregam aí, um Deus de amor, um Cristo de amor, um Deus que te aceita de qualquer... Não. Nós temos que mostrar a obra de redenção, mas nós temos que mostrar que essa redenção não é para todos. Não é para todos. A gente continuando aqui, a gente vê assim, versículo 20. Olha só. A fim de que da presença do Senhor venha tempos de refrigério, que envie Ele o Cristo, que já foi designado, Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Tempo de restauração de todas as coisas. Obra de glorificação. Ou seja, quando tudo for restaurado, todas as coisas foram restauradas. Quando estivermos diante do novo céus e da nova terra, quando estivermos diante de Deus e podemos contemplar a sua glória, e a Bíblia mesmo diz que nós vamos poder ver Ele como Ele é, todas as coisas serão restauradas. Não há mais poder do pecado, não há mais vida de pecado, não há mais dor, não há mais sofrimento, não há mais choro. A Bíblia mesmo fala, quando tudo ser restaurado, todas as coisas, o que já foi predito pelos profetas, será obra de glorificação na vida daqueles que serão salvos. Ou seja, justificação. Cristo havia de padecer pelos nossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos dos seus pecados. Obra de santificação, a obra do Espírito Santo que foi entregue por Cristo. Cancelados os vossos pecados, o termo de redimir, que é a redenção, foi cancelado os nossos pecados, nós somos limpos do pecado. Obra de redenção por Cristo na cruz. E por último, a restauração de todas as coisas. Ou seja, a obra de glorificação. A cristologia, ela é um estudo sobre Cristo. E é uma parte dela, ou a parte da teologia cristã que estuda, define totalmente a natureza de Cristo. A teologia cristã, ela estuda totalmente a natureza de Cristo. Quando os pais da igreja rebateram o arianismo, ou um teólogo chamado Ário, que ele falava que o Espírito Santo não era uma divindade, não era uma pessoa divina, ou o próprio Cristo não era uma divindade, não era uma pessoa divina, eles entendiam que o homem poderia ser salvo pelo gnosticismo, apenas pelo entendimento do estudo da palavra. Eles entendiam, o arianismo entendia que o homem poderia ser salvo apenas pelo entendimento do estudo, ou pelos estudos que eles estudavam. Não, os pais da igreja quebraram esse sigilo no concílio de Niceia, quando eles quebraram esse sigilo, falando que não, o Espírito Santo é a terceira pessoa, Cristo é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e como nós pregamos há 2 domingos atrás, que mostramos que a obra do Espírito Santo é importante na nossa vida para a salvação, porque aqueles que não têm Espírito Santo não podem ser salvos, sim ou não? Você não pode me dizer que tem Espírito Santo e ter dúvida da sua salvação. Ou você tem Espírito Santo e é salvo, ou você diz assim, pastor, eu não tenho Espírito Santo e eu não sou uma pessoa salva. Porque nós não podemos dizer que temos um que nos leva à salvação e nós temos dúvida da nossa salvação. Não. Dá um exemplo.
O homem que gosta do pecado e peca constantemente, mas vem no culto e chora e ora e pede perdão, mas peca diariamente, ele tem o Espírito Santo? Ei, pessoal, não tem. Não tem Espírito Santo, porque o Espírito Santo convence. O que significa a palavra convencer? Você ia fazer algo e você não faz porque você foi convencido daquilo. É ou não é? O homem queria cometer os seus pecados, foi convencido pelo Espírito Santo. Ele não cometeu porque o Espírito Santo o convenceu. Ele não vai praticar. Ou seja, é a obra salvífica de Cristo na nossa vida por entregar o Espírito Santo para nos levar até esse caminho da salvação. Amém, pessoal? Vocês podem ver como os três são tão importantes na nossa vida quanto o ar que nós respiramos. Os três são tão importantes na nossa vida, porque se nós não tivermos dentro da gente os três, pastor, eu tenho só os dois, só tenho Cristo e Deus na minha vida, não tenho Espírito Santo, tem alguma coisa errada aí, não é? Pastor, eu somente fui justificado, ainda eu não fui santificado. Não, tem alguma coisa errada, porque aquele que ele justificou, ele santificou, e aquele que ele santificou, ele há de glorificar no último dia. É uma salvação sem perca. Eu não perco salvação, porque a Bíblia diz que ele nos justificou, ele nos santificou e ele há de nos glorificar no dia da redenção. Ele, tudo por ele. Amém, pessoal? Essa doutrina da cristologia é a doutrina da pessoa, como eu acabei de falar, da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Jesus Cristo, com uma especial atenção, se a gente for olhar pela palavra de Deus, a sua relação com Deus é tão importante quanto a nossa relação com Cristo. Toda a palavra no Velho Testamento era voltada para Cristo, mas quando Cristo veio à Terra, ele voltava o seu testamento para o Pai. Ele não voltava para ele mesmo. Muitas das vezes no seu sermão, ele falava: quem vê a mim, vê o Pai. Você pode ver que Filipe mesmo disse: Senhor, mostra-nos o Pai, é o que basta. Jesus fala: Filipe, eu estou há tanto tempo contigo e não tens me visto ainda? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que eu posso ver Deus? Vendo Cristo. Como é que eu posso ver Cristo? Vendo o Espírito Santo. Ou seja, os três são importantes na nossa vida. Nós temos que observar as origens e o modo de vida de Cristo Jesus, tanto na sua palavra quanto no nosso caminhar. Porque para que eu possa ser um seguidor de Cristo e ser chamado de cristão, é necessário que as minhas obras se pareçam com Cristo. O que Paulo falou? Sejam meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Paulo é um imitador de Cristo. Eu não posso dizer que eu sou um cristão quando eu não imito as obras de Cristo, quando eu quero imitar somente na igreja. Que cristão que você é? Você é um judeu, ou talvez um fariseu, é ou não é? O fariseu fazia isso. O fariseu não que batia no peito, mas o fariseu falava: Senhor, eu oro tantas vezes, eu jejuo tantas vezes, eu dou o meu dízimo de tudo, eu sou digno. Não. O fariseu é bem assim, quer se demonstrar para todo mundo, mas por trás ele é podre. É ou não é? Agora o publicano não. O publicano, de fato, é aquele que se mostrou cristão e praticou as obras de um cristão, e aonde ele caminha, ele revela esse testamento para as pessoas perdidas. De fato que a gente não pode escolher as pessoas que serão salvas, mas Deus pode nos usar para atrair as pessoas salvas lá de fora aqui para dentro. Amém, pessoal? Pelo testamento que a gente prega lá fora. E como eu sempre falo, a grande maioria das pessoas não vem para a igreja pelo mau testemunho que nós damos lá fora, infelizmente. Se a gente vê o papel de Cristo na doutrina da salvação, tem sido um objetivo. Se vocês olhar e estudar a história da igreja, tem sido uma discussão total sobre a divindade de Cristo, desde os primórdios do cristianismo. Uma discussão, porque uns entendiam que Cristo era apenas uma pessoa enviada por Deus para passar sobre a terra e pregar o evangelho, morreu e acabou. Outros mostravam que Cristo era um gnóstico, era um estudo revelado por Deus. Outros revelavam Cristo na sua divindade e de fato mostrava que Cristo era o próprio Deus sobre essa terra. Se vocês estudar a palavra de Deus e a história da igreja, você vai conseguir entender que naquele tempo existia muita heresia sendo pregada, como é hoje em dia. Como hoje em dia também é muito pregado, heresia no meio cristão. E a relação que nós temos que ter com Deus é a mesma relação que nós temos que ter com Cristo. Porque ninguém pode ir a Deus se não for por Cristo Jesus. Eu não posso chegar ao Pai se eu não passar por Cristo. Cristo é a ponte que nos leva a Deus. Você pode ver como falamos no domingo passado, até as suas orações, quando você ora, você não ora, oh meu Deus, você fala, meu Deus, em nome
do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, para você chegar a Deus, você tem que passar por Cristo Jesus. Amém? É uma relação que nenhum dos outros fundadores de religião, você pode ver, nenhuma de outras religiões que foram formadas sobre a terra, nenhuma delas tem tanta intimidade quanto os seus credores como o cristianismo. Por exemplo, se você olhar pela lógica, pode-se fazer budismo sem o Buda, sim ou não? Pode-se fazer budismo sem o Buda. Buda morreu. Buda não ressuscitou. Ou seja, o budismo revela a doutrina de Buda, mas Buda morreu. Se vocês perguntar para ele sobre Buda, Buda morreu, não pode estar no meio da gente. Ele não é onisciente, ele não é onipresente. Então pode-se fazer budismo sem Buda. Pode-se fazer confucionismo sem Confúcio, porque morreu. Não é um ser espiritual que está no nosso meio, não é. Pode fazer o maometismo sem Maomé. Maomé morreu. Todos eles testificaram deles mesmos. Os seus seguidores testificam deles. Mas pode-se fazer o maometismo sem o Maomé. Maomé morreu, mas não habita no meio deles. Amém? Pode fazer o mormonismo sem Joseph Smith. Os mormons, por exemplo, que dizem que Joseph Smith, ele contemplou a Cristo. E eu não acredito nisso. Porque nem o próprio João, quando recebeu as revelações do Apocalipse, conseguiu contemplar a imagem de Deus. Amém? Nem o próprio Moisés, quando estava recebendo as tábuas da lei, quando a sarça fumegava, a sarça ardente do fogo que queimava e não se apagava, não conseguiu contemplar a face de Deus. Ou João não conseguiu contemplar a face de Cristo, porque a Bíblia mesmo fala que todos aqueles que pudessem ver a Deus ou a Cristo, morreria. Mas os mormons acreditam que Joseph Smith conseguiu contemplar a Cristo, e não, de fato não, porque a própria palavra fala isso. E a chamada ciência cristã pode ser feita sem Mary Becker. São religiões totalmente pautadas nos estudos que são feitos nas pessoas em si que morreram, como Buda, como Maomé, como os mormons, Joseph Smith, todos esses que trouxeram uma doutrina para os seus seguidores, morreram, mas esses não habitam mais no meio deles. Agora, não tem como fazer cristianismo sem Cristo. É ou não é? Você não consegue pregar a Cristo sem que o próprio Cristo esteja sobre nós, para que nós pregamos a sua imagem e semelhança. Volto a falar o que eu falei domingo passado. Lucas 12:12. Não se preocupeis no que há de falar, porque o Espírito falará por vós todas. Ou seja, eu não consigo falar se Cristo não falar por mim, ou o Espírito falar por mim. Não tem como fazer cristianismo sem Cristo. É impossível. Olha a importância do cristianismo na nossa vida, ou do próprio Cristo na nossa vida. Ou seja, se nós falarmos pela verdade, o cristianismo é Cristo, e Cristo é o próprio cristianismo. Nós pregamos o cristianismo dando testemunho de Cristo, mas se Cristo não nos enviar, porque a Bíblia mesmo diz, como é que pregarão se não foram enviados? Se eles não foram enviados, eles não têm como pregar. Paulo e Barnabé, como falamos domingo passado, só pregou o evangelho porque foram enviados. Paulo, servo e apóstolo de Jesus Cristo, pregava a Cristo crucificado. Ele mesmo fala, porque o que eu recebi do Senhor é o mesmo que eu estou entregando para vocês. Ele recebeu de Cristo, mesmo que não conheceu a Cristo pessoalmente, porque Paulo, quando começou o evangelho, a pregar o evangelho, Cristo já tinha morrido e ressuscitou. Paulo não contemplou de fato a imagem de Cristo pessoalmente, mas ele disse, o que eu recebi do Senhor é o mesmo que eu estou entregando para vocês. Ou seja, não se faz cristianismo sem Cristo, não tem como fazer. Não se trata primeiramente de uma religião, antes é um modo de vida, e essa vida é a vida de Cristo posta dentro da gente. Não é apenas uma religião, por mais que a Bíblia fala sobre a religião imaculada, a religião de Cristo, mas não se trata apenas de uma religião, mas se trata de fato, Cristo dentro do homem do pecado, regenerando esse homem, justificando esse homem, para que esse homem possa anunciar o evangelho e dando testemunho daquele que havia de vir e veio e justificou de todo o pecado e de todo o dolo e de toda a maledicência. Amém? Hoje nós não pregamos, por isso que eu falo, as igrejas, e era assim quando vocês
participaram de igrejas pagãs e faziam uma fila de todo o tamanho em cima do altar e falava: quem aqui tem um testemunho para contar? Sim ou não? Enchia de pessoas. Essas pessoas não testemunhavam de Cristo, elas testemunhavam delas. Pastor, eu mudei de emprego, hoje eu estou recebendo um bom salário. Está falando dela? Pastor, eu troquei meu carro, antes eu tinha um carro tal, hoje eu tenho... Ela estava falando dela. A Bíblia diz que nós temos que dar testemunho de Cristo. Eu nunca me esqueço, na igreja que eu passei, estava lá o pastor, todo bonitinho no altar. Quem tem um testemunho para contar? E era cheio de pastores, e os pastores, cada um com o microfone, ia no meio do povo e contava. Aí um levantava a mão: o que aconteceu com a senhora? Pastor, eu recebi uma bênção, eu estou bem empregado agora, tal, amém, vamos glorificar a Deus. Todo mundo batia palma. Daqui a pouco outro levantava a mão: pastor, eu fui curada de um câncer, eu fui curada disso, de outra, amém, vamos. Aí todo mundo aplaudia. Daqui a pouco uma senhora, nunca me esqueço disso, uma senhorinha chorando, levantando a mão, lá no cantinho: pastor, vai lá no canto. Daqui a pouco foi lá, o pastor encostou o microfone na boca da mulher: pastor, eu fui salva. Pastor, eu fui salvo, essa noite eu estava orando, lendo a palavra de Deus, eu fui salvo, eu senti que eu fui salvo. Não, mas o que aconteceu com a senhora? Pastor, eu fui salva. Não, mas o que aconteceu? Ou seja, o testemunho de Cristo eles não querem receber, eles querem receber glória para si. Como diz a própria palavra de Deus, diz: o Deus dele é o seu ventre. O Deus dele é o seu ventre. Eles querem testemunhar da igreja, da denominação, da placa da igreja, do homem do altar, mas não querem pregar a Cristo. É incrível quando acontece um milagre na igreja, o pastor é ovacionado. Agora, quando ele ora na cabeça de uma pessoa e não acontece nada: ô irmã, é pouca fé, a senhora não está manifestando a fé o suficiente. É ou não é? Engraçado, quando alguém é curado, o pastor tem superpoderes, mas quando a pessoa não é curada, o problema está na pessoa. É ou não é? Infelizmente é assim no meio de uma heresia que é pregada no povo cristão de hoje em dia. Mas nós testemunhamos a Cristo. Amém? De Gênesis, Apocalipse, as Escrituras apresentam a Cristo. De Gênesis, Apocalipse, a palavra revela a Cristo como sombra. Se você pode ler desde Gênesis, desde o primeiro momento: façamos o homem a nossa imagem, a semelhança. Se Deus falou façamos, é porque tinha mais com ele: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Pastor, mas o Espírito Santo estava junto? Estava, porque a Bíblia diz que quando não tinha nada, o Espírito Santo pairava sobre as águas. Pairava sobre as águas. A Bíblia diz que tudo foi criado pela mão de Cristo, e tudo que foi criado foi por intermédio dele. Ou seja, os três estavam antes da fundação do mundo. Desde Gênesis, Apocalipse, a palavra revela a Cristo. Na estrada de Emaús, quando os dois discípulos estavam saindo de Emaús, ou caminhando em sentido a Emaús, estava lá um conversando com o outro: mas e a promessa que havia de acontecer, de Cristo iria ressuscitar, iria voltar? Cadê Cristo? Ele não está no nosso meio. Um dialogava com o outro, a promessa não aconteceu no meio deles naquele momento. A Bíblia diz que no mesmo instante, Cristo cola neles. E quando Cristo cola neles e perguntou: o que aconteceu? Aí eles falaram: é tu, peregrino, que não sabe os acontecimentos dos últimos dias? A Cristo que disse que haveria de vir ressuscitar e não veio? Ah, meu Deus, Jesus fala assim: bastardos de coração. Bastardos de coração. Por acaso, quando ele esteve no meio de vocês, ele não falou de Moisés, que Moisés anunciava a Cristo, falava do, como eu acabei de falar, do livro de Atos capítulo 3, quando Moisés falava do profeta que haveria de... Jesus começou a mostrar a palavra para eles, mostrando a Cristo dele mesmo, desde o tempo de Moisés até aquele momento. Até aquele momento. Ou seja, Jesus mostrando a cristologia, ou dando testemunho dele mesmo, quando tudo ou antes das coisas ser criado. Os discípulos, que a Bíblia diz que estavam cegos, mas no momento em que Jesus partiu o pão, os olhos deles se abriram e eles conseguiram contemplar a Cristo. Naquele mesmo instante, Cristo desaparece no meio deles. Ou seja, o Velho Testamento é voltado para Cristo. Assim, se a gente for olhar pela palavra de Deus, o cristianismo, quer se trate da maldição de pecado, quer se trate da salvação, do poder, tudo é tornado possível somente em Jesus Cristo, exclusivamente por meio dele. Amém? Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu chorei muito no escritório hoje, antes do culto.
quando eu li a passagem do livro de João. Eu quero que vocês abram. Eu ia falar, mas eu quero que vocês abram para vocês entenderem. João, vocês estão em Atos? Vocês voltam um livro. Olha só. Vocês já talvez já ouviram falar disso, ou talvez não. João capítulo 8, 56. Olha só que coisa interessante. As escrituras todas são voltadas para Cristo. João 8, 56. Espere todo mundo achar para a gente poder ler junto. Todos acharam, pessoal? João 8, 56 diz assim: olha Jesus falando para os fariseus hipócritas, porque eles se vangloriavam dizendo que eram filhos de Abraão, e eles não aceitavam a doutrina de Cristo. Olha só como é forte isso, presta atenção. Eu vou fazer vocês abrirem em 3 passagens, presta muita atenção por favor. João 8, 56 diz assim: Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Abraão se alegrou, a Bíblia diz que ele se alegrou e se regozijou por ter visto os dias de Cristo. Como assim, pastor? Como que Abraão viu a Cristo? Se não existia lei, se não existia mandamento, se não existia salvação por justiça, se não existia nada disso no tempo passado, no tempo de Abraão, até então, quando Abraão foi chamado por Deus, não existia mandamento, não existia lei, não existia nada disso. Como que Abraão viu os dias de Cristo? Olha que interessante, Gênesis, capítulo 22, perdão. Gênesis 22. Presta muita atenção para você entender. Você viu ali que João 8, 56 diz que Abraão se alegrou por ter visto os meus dias, ou os dias de Cristo. Gênesis 22, 2. Olha só a importância de você interpretar a Bíblia com Bíblia, de você entender que todo o Velho Testamento é voltado para Cristo, de você poder entender que toda a Escritura revelava o Messias, era voltada para Ele. A salvação do homem já estava antes da fundação do mundo, mas a própria palavra diz: eu vim para os que são meus, mas os meus não me aceitaram. Eles não aceitavam a doutrina de Cristo. Gênesis 22, 2 diz assim, olha só, presta atenção por favor. Acrescentou Deus, falando para Abraão: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Vou ler de novo. Acrescentou Deus: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ou seja, pega o teu filho, teu único filho, a quem tu amas. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho, seu único filho. Abraão, a imagem de Abraão, do sacrifício de Isaque, estava sendo voltada para Cristo. E sacrifica-o no monte. Cristo foi sacrificado aonde? Crucificado no Monte Gólgota, no Monte Caveira. Pastor, somente isso? Não. Continuando no mesmo livro de Gênesis 22, agora no versículo 6, olha só. Tomou Abraão a lenha ou o madeiro do holocausto e a colocou sobre Isaque. Tem palavra que diz: colocou sobre o ombro de Isaque. O que Abraão fez? Meu Deus, Isaque era um rapaz novo, uma criança. Abraão pega a madeira e coloca no ombro de Isaque. Eu imagino Isaque subindo o Monte Moriá, naquele momento de subida, e Abraão com seu coração sangrando, meu Deus. Quando Abraão sobe, ele olha para o seu filho carregando aquele madeiro, e sabendo que era o seu filho, o seu único filho, aquele que haveria de ser crucificado, entre aspas, ou sacrificado sobre o holocausto. O seu filho, o seu único filho. O coração de Abraão sangrou,
Deus fica 3 dias e 3 noites sem falar com Abraão. Você pode ver que o madeiro foi colocado sobre o ombro de Isaque, não foi Abraão que levou, meu Deus. A palavra revela que a cruz foi colocada sobre o ombro de Cristo e ele caminhava, subia ao Monte Gólgota, sabendo que aquele momento era o momento em que ele iria ser crucificado, era o momento em que a gente hoje teria a vida, homens mortais, mulheres mortais, pecadores, rebeldes, soberbos. Hoje nós teríamos salvação por intermédio dessa atitude de Cristo. Ou seja, Cristo foi revelado no tempo de Abraão, e Jesus falou: o Pai de vocês, ele viu os meus dias, ele viu a mim, antes de tudo ser criado, o mandamento ser criado, antes da lei ser criada, antes da salvação por justiça, ele viu a mim. Ele não viu fisicamente a Cristo, mas ele viu o sacrifício que hoje traria salvação para mim, para você e para o homem mais miserável sobre a terra. Amém? Olha como a palavra de Deus revela a Cristo. Revela a Cristo. Imagina Isaque falando: pai, cadê o novilho? Cadê a ovelha? Cadê o bode? Cadê o touro? Cadê? Meu filho, Deus proverá. Deus proverá. O momento de silêncio. Qual foi o momento de silêncio de Cristo? Quando Cristo estava naquela cruz e tentou buscar uma resposta de Deus. Uma. E no momento mais árduo, o momento mais desesperador, o momento em que Cristo não aguentava mais, ele soltou o grito: Deus meu, por que me desamparaste? O momento em que Cristo mais precisava de Deus, o momento em que Cristo mais precisava do Pai, o momento em que Cristo naquela cruz que sangrava, que o seu sangue escorria no seu rosto, chegou um momento que não tinha mais sangue, foi invertido em água, Deus proverá, e Ele proveu na nossa vida, amém? Por isso que Paulo disse: miserável homem que sou, quem pode me livrar do corpo dessa morte? Mas eu dou graças a Deus por Jesus Cristo. Dou graças a Deus ao Abraão espiritual pelo Isaque entregue. Dou graças a Deus. Claro que Isaque não chegou ao ponto de ser sacrificado. Aquilo ali era uma sombra que voltava para Cristo. Mas o nosso Cristo foi crucificado. E hoje nós temos vida somente por intermédio dele. Amém, pessoal? É o pão da vida, o nosso pão. Se nós formos olhar agora pela Santa Ceia, nós vamos participar da ceia agora. Pastor, quem que pode participar, meu amigo? Eu não sou o seu juiz, eu não sou o seu policial. Você sabe o que você faz no seu mais oculto. Se você é uma pessoa que não ama o Evangelho, não ama a palavra da verdade, não participe. Pastor, a partir de hoje eu quero mudar a minha vida, eu quero ser uma nova pessoa, eu quero servir a Cristo com toda a força, com toda a diligência, com todo o meu caráter, com toda a minha etnia. Eu quero servir a Cristo com todo o desejo, eu quero que o meu coração arda, como aconteceu no coração de John Wesley, quando ardia, quando era pregado Romanos. Quando John Wesley estava juntamente com outros teólogos às 8h45 da noite, o coração dele ardia. Ali ele teve a revelação de Cristo. Quando o coração dos 2 discípulos em caminho de Emaús ardia, quando ela falava da palavra por intermédio de Cristo, fala para ele: que arda o meu coração pela tua palavra, que o meu coração sinta desejo por ti e não pelas coisas do mundo. Você vai participar da ceia. Tem um satanista, talvez você já viu esse vídeo, mas está virando uma repercussão. É incrível como eles querem vangloriar esse cara. Ele diz assim, que os cristãos, fala assim: ele pega o pão, vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Viram o vídeo? Vocês vão comer o pão que o diabo amassou. Eu falo diferente. Nós vamos comer o pão que amassou o diabo. Amém, pessoal? Nós vamos comer o pão que amassou o diabo. Não sabe nada de cristianismo. Ou seja, somente quer mídia, mas não conhece aquilo que a gente conhece. O Cristo crucificado. O Cristo que nos justificou dos nossos pecados. E é o mesmo Cristo que se entregou. E como diz a própria palavra de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Amém? Essa é a palavra que eu quero deixar para vocês. Guarde
com firmamento no seu coração. Grave com ponteira de diamante para que ela fique gravada no seu coração. Para que não venha ser, ou quando chegar tempos difíceis, você não venha se esquecer da palavra e você falar: Cristo é o suficiente na minha vida e é tudo que eu tenho e é tudo que eu preciso. Amém? Vamos ficar de pé, aplauda Jesus bem forte que Ele merece.